Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Pedro Slantes, representante do GED PUC Minas. Está começando mais um Lei em Campus. Hoje a gente vai debater sobre propriedade intelectual em tempos de Copa do Mundo. Aqui comigo mais uma vez meu colega Paulo Vitor. E aí, Paulo, tudo bem? Fala Pedro, tudo bem? Boa noite, gente. Meu nome é Paulo Vitor e eu sou representante do GED USP e mais uma vez para debater temas de correlatos ao direito desportivo e, enfim, como o Pedro bem citou, falando sobre um pouco sobre Copa do Mundo, que é um tema que está bem em voga agora, e também propriedade intelectual. Isso aí, estreando hoje com a gente tá a Tainá. E aí, Tainá, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Muito interessante estar aqui hoje, um prazer. Eu sou representante do GED PUC São Paulo, nossa estreia aqui, e estamos muito felizes em fazer parte. Não, muito legal. E hoje a gente está recebendo a grande convidada Juliana Zeveso. E aí, Ju, tudo bem? Oi, boa noite. Tá tudo bem? Queria agradecer aqui pelo convite. Vai ser um prazer poder conversar um pouco com vocês sobre esse tema que realmente acho que nessa época é uma coisa que a gente está ouvindo falar bastante, né? Propriedade intelectual na época da Copa. Isso aí. Então, Thay, pode puxar a fila para a gente, por favor. Então, iniciando as perguntas, a nossa primeira pergunta é com relação ao termo em geral. Então, o que entende por propriedade intelectual e como esta área relaciona-se com o esporte? Tá. A propriedade intelectual é tudo aquilo que cuida de criações do intelecto, basicamente. E aí a gente tem aí, dentro dessa grande bolha da propriedade intelectual, a gente tem a propriedade industrial, que são aquelas, assim, aquelas propriedades, aquelas obras, vamos dizer assim, com aplicação industrial, como marca, desenho industrial, patentes, tudo aquilo que tem algum tipo de aplicação industrial. Então, eu estou falando aqui de forma geral, tá? Não estou de nenhuma forma querendo exaurir o tema. Então, a gente tem os direitos de propriedade industrial e os direitos de propriedade intelectual, assim, os direitos autorais, desculpa, dentro da propriedade intelectual, os direitos autorais e conexos, que são aí sim as questões de intelecto que têm caráter artístico. Então, qualquer tipo de obra literária, assim, não existe um rol exaustivo do que seria uma obra de arte, né? Mas são basicamente as obras de arte de forma bem ampla, e os direitos conexos, que são aqueles, enfim, previstos na lei dos intérpretes, enfim, tá ali, acho que tô com medo de falar o artigo da lei e errar, não sei se é 89, 79, mas por ali, da lei de direitos autorais. Ju, e como é possível que os clubes e entidades de administração de desporto tenham a proteção da sua marca e da sua identidade mediante a similaridade tão comum, às vezes, de alguns escudos esportivos? A Lei Pelé tem um artigo que é bem debatido, né? Que fala que as entidades de prática desportiva recebem proteção de seus sinais distintivos. Mas a gente, assim, empresas em geral, né? Então, sem ser entidade de prática desportiva, mas qualquer pessoa física ou jurídica, para ter essa proteção dos sinais distintivos, ou seja, de marcas, patentes, desenho industrial, aqui falando das propriedades industriais, né? Aquelas que eu mencionei primeiro, você precisaria do registro no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para você ter esse registro. Só que a Lei Pelé, ela dispensa, né, esse registro para as entidades de prática desportiva. A gente entende que isso é uma previsão um pouco problemática, porque você dá um tratamento diferente para a entidade de prática desportiva. Agora, o que acontece normalmente é que os clubes acabam registrando suas marcas, até porque os clubes normalmente têm muito mais do que só uma marca, né? Então, tem a marca, tem o escudo, tem, enfim, às vezes submarcas, né, de roupas, de artigos, de acessórios que são comercializados pelo clube.
clube, ou às vezes que o clube é reconhecido. Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo, não? Agora sim, ficou tinha tudo dado uma travadinha, mas voltou. Tá, então os clubes têm diversos tipos de marca, não só a marca, o nome do clube, mas diversas outras marcas. E normalmente eles fazem esse registro para ter exatamente a proteção, para ter anterioridade, que também é muito importante, e a proteção nas diversas áreas de atuação. Então recomenda-se sempre o registro, lembrando que obras autorais, então, por exemplo, o hino de um clube, isso não necessariamente, isso não é um registro de marca, isso seria uma obra autoral. Obras autorais não é imprescindível você ter o registro, então a partir do momento da criação você já tem essa proteção da lei, só que a gente sempre também recomenda o registro pela questão de anterioridade, para você comprovar realmente a autoria. Mas isso não é só para entidades de prática desportiva, para qualquer pessoa física, ou jurídica, enfim, pessoa jurídica, o autor é sempre uma pessoa física, né? Mas isso você não precisaria de um registro em falando de direitos autorais. Perfeito, Juliana. Dando prosseguimento aqui, acho que até está bem amalgamado com o tema que você acabou de falar. No que tange às seleções nacionais, sabemos que o registro no INPI não abrange as cores. Como é possível adquirir essa proteção, principalmente ao pensarmos na identificação, por exemplo, do verde e amarelo da seleção brasileira? A lei brasileira não protege cor. Então, a gente isso não é nem só em relação a clubes, né? Mas nenhuma empresa, nenhuma pessoa pode ter o registro das cores. Então, o que acaba acontecendo é que quando existe algum tipo de violação envolvendo apenas a cor, a gente não pode utilizar um argumento de violação de propriedade intelectual, sendo esta industrial ou autoral, né? Mas a gente geralmente aplica questões de direito de concorrência, então associação indevida, concorrência desleal, às vezes pode ser, dependendo de como isso é feito, como associação, né? Tudo aí depende muito da prática. Então, verde e amarelo, da mesma forma que a gente encontra esse verde e amarelo, nas mesmas tonalidades do que na camiseta da seleção, só que sem o escudo ali da CBF, ou é totalmente diferente, tem uma camiseta listrada de verde e amarelo. Então, depende de como isso se aplica, entendeu? De como que se dá essa reprodução. Se a reprodução for muito parecida, então, concorrência desleal, associação indevida, aproveitamento parasitário, a gente pode aplicar o Código de Defesa do Consumidor, né, que é propaganda enganosa, dependendo de como que isso é comercializado. Agora, se não for semelhante, né, se for uma camiseta listrada, aí esses argumentos ficam um pouco mais fracos, né, porque a proteção da cor a gente realmente não tem. E pensando um pouco com relação à marca, existe alguma diferença, por exemplo, da proteção com relação à CBF e o COB? Existe alguma diferença se a gente for pensar na proteção? Cada entidade, né, tem a sua própria marca. Então, a CBF tem ali diversas marcas, de novo, não só a CBF, né, mas outras marcas figurativas, marcas mistas, e o CBF igualmente. Então, uma propaganda ou algum produto pode simultaneamente violar a propriedade intelectual das duas partes. Na época, eu acho que talvez a gente vai falar sobre isso um pouquinho para frente, então não quero me antecipar, mas em relação ao marketing de emboscada, uma pessoa pode ter um marketing de emboscada utilizando indevidamente tanto os sinais da CBF quanto do COB, ou do Comitê Brasileiro, ou Internacional, ou da FIFA, né? Pode acontecer de diversas formas o marketing de emboscada, mas cada parte é uma parte. Obrigado, Ju. Puxando aqui, então, na seara internacional, existe alguma espécie de proteção dada pela FIFA ou por seus regulamentos que protejam a proteção da marca das seleções em um momento de grande exposição, como na Copa do Mundo? A FIFA lança, sempre um pouco antes da Copa, o manual
de marcas da FIFA, né? E nesse manual eles colocam tudo que é protegido. Então, são alguns termos, como Copa do Mundo, FIFA, nesse ano, por exemplo, Qatar 2022. Então, são diversos palavras, marcas figurativas, mistas. Então, por exemplo, eles colocam ali até a fonte exatamente que é protegida. O troféu, por exemplo, que seria figurativo, né? Uma marca figurativa, o troféu da Copa também é protegido. Alguns logos, algumas identidades visuais que eles criam especificamente para aquela Copa também é protegido, o mascote, enfim. Toda aquela identidade visual relacionada à bola, inclusive, é tudo protegido pela FIFA. Quando a Copa foi no Brasil, teve a Lei Geral da Copa, que é uma lei de 2000, eu não lembro se é a lei de 2013 ou do começo de 2014, eu acho que ela é até de 2013. Dando prioridade no registro de todas essas marcas da FIFA no INPI, inclusive proteção em todas as classes de atuação, porque normalmente, como eu disse anteriormente, né, a proteção de uma marca ela é feita em uma classe. Então, se eu tenho uma marca registrada na classe de vestuário, uma outra pessoa pode usar a mesma marca na classe, sei lá, de remédios, porque não tem nada a ver. Agora, quando você tem uma marca com proteção em todas as classes, que seria a marca de alto renome, isso é proteção para qualquer ramo de atuação, que é o que aconteceu com a FIFA em 2014 no Brasil. Então, a FIFA, ela não protege as marcas das seleções, ela protege as marcas dela, mas a CBF tem, por exemplo, as proteções das marcas da seleção, enfim, seleção brasileira, diversos os escudos e tudo isso que é utilizado para identificar a nossa seleção. Entendi, obrigado. Inclusive, fiz uma pesquisa rápida aqui, é 2012. 2012, olha só, eu falei 2013, é anterior a isso. Da Copa das Confederações. Toda a preparação, né? Tá na margem de erro. E indo um pouco mais a fundo, acho que você até respondeu essa próxima pergunta que a gente ia fazer no seu último comentário, que é, além da proteção à marca, existe alguma forma de proteção aos patrocinadores das seleções, considerando a presença do marketing de emboscada? Sim, nesse guia que eu falei da FIFA, né, eles anunciam quem que são os patrocinadores, então tem tanto patrocinadores da FIFA, quanto patrocinadores da Copa, do evento especificamente, né, patrocinadores regionais, então na América do Sul, por exemplo, um dos patrocinadores que a gente tem é o Nubank, tem 3, se não me engano, 3 ou 4 patrocinadores regionais na América do Sul, enfim... E isso tudo é lançado no manual da FIFA. Então, não poderia, por exemplo, um concorrente do Nubank utilizar as marcas, porque quem está pagando por isso, quem está pagando pelo privilégio da exclusividade é o Nubank, nesse exemplo, né? Então, não poderia um outro... Primeiro que ninguém pode utilizar, porque só os patrocinadores oficiais que podem utilizar as marcas da FIFA. Ou, lembrando que existem patrocinadores também da seleção, aí eles podem utilizar as marcas da seleção, mas o patrocinador da FIFA ou da Copa do Mundo não podem utilizar as marcas da CBF, e o patrocinador da CBF, da Seleção Brasileira, não podem utilizar as marcas da Copa do Mundo, a não ser que tenha ali alguma exceção no contrato, né? Mas, em regra, a gente já teve casos de marketing de emboscada de um patrocinador da CBF que utilizou marcas ou se associou, ele não usou exatamente a marca, mas ele acabou se associando de forma indevida à Copa. Então, tem ali uma linha muito tênue entre o que você pode ou não pode fazer. E eu não lembro se eu acabei respondendo a sua pergunta ou não. A marca do patrocinador especificamente, então, isso independentemente de Copa do Mundo ou não, empresas... via de regra, normalmente eles têm as marcas registradas. Então, um terceiro não pode utilizar aquelas marcas do patrocinador, salvo acordo prévio. Agora, trazendo um pouco mais para a Copa do Mundo que a gente vai ter agora, a gente já entrou no mês da Copa, finalmente. A gente sabe que graças a Deus, a gente sabe que o Catar é um país que tem suas peculiaridades culturais, e a gente gostaria de saber o quanto que isso afeta a questão da marca de seus patrocinadores, pensando que é um evento esportivo que tem um apreço mundial.
Acho que quando o grande evento, né, seja essa Copa do Mundo ou qualquer outro, acontece em um determinado local, é comum atrair patrocinadores daquele local, né? Então a gente tem a Qatar Airways agora, que é um dos patrocinadores. Eu não lembro se é patrocinador do evento ou da FIFA. Eu acho que é do evento, da Copa, mas enfim. Tá lá no manual da FIFA também, que a Qatar Airways, por exemplo, é um dos patrocinadores. Então acho que isso acaba, né? Pelo fato do evento ser lá, acho que acaba atraindo a atenção dessas empresas locais, ou que de alguma forma estão relacionadas ao país ou à região, enfim. Assim, quando foi no Brasil, agora eu não lembro de cabeça os patrocinadores quando foi no Brasil, mas é normal que isso aconteça, ou o patrocínio do evento, ou pelo menos algum tipo de patrocínio regional, que aí seria mais forte, por exemplo, na América do Sul, se a Copa for em algum lugar na América do Sul, né? E aí, em relação a patrocinadores, assim, eu não sei se assim, a questão cultural. Então, por exemplo, se uma marca que vende ou vende um produto ou fornece algum serviço, se eles teriam interesse, às vezes, de patrocinar um evento em algum país, que eles não são bem-vindos fora daquele evento. Então, isso é mais uma decisão comercial, né? Estratégia de marketing da empresa, do que propriamente da FIFA, né? Acho que a FIFA, eu não sei qual que é o acordo, se a FIFA tem algum acordo local ali com o governo local, se tem algum tipo de restrição nesse sentido. Mas eu acho que é bem uma decisão comercial também das empresas. Perfeito. Agora, continuando no assunto grandes jogadores e grandes eventos, eu queria trazer um exemplo para perguntar se os atletas podem ser punidos se descumprirem diretrizes firmadas por marcas. E o exemplo que nos veio à cabeça foi o do Michael Jordan, no pódio das Olimpíadas de 1992 em Barcelona, quando ele cobre o símbolo da Reebok, porque ele era, até hoje, né, ele é uma pessoa que tem relações bem estreitadas com a Nike. E aí eu queria saber, imagino que até por conta desse evento deva ter surgido alguns mecanismos que impeçam os atletas de fazerem isso. Eu lembro que também nas Olimpíadas de 2020, os atletas da seleção brasileira masculina de futebol também cobriram a marca durante o pódio. Eu queria saber se tem alguma implicação, quais são, se existem. Sim, assim, acho que é interessante ver, né, que existem as proteções de todos os lados. Então, o patrocinador do evento, da seleção, do atleta, cada um recebe uma proteção diferente, né? O atleta, quando está no pódio, ele não está lá como pessoa física, né? Como indivíduo, ele está lá representando a seleção ou representando o país. Então ele acho que 100% das vezes, né? Ele está usando o uniforme do país com as marcas ali que patrocinam, no caso, a seleção. E esse é um contrato que existe entre a seleção, entre a CBF e os seus patrocinadores. Fora desse momento em que o atleta é um atleta, então quando o atleta passa a ser um indivíduo que não está mais representando a seleção, ele pode ter seus próprios patrocinadores. A não ser, lógico, que exista alguma cláusula contratual no contrato entre a seleção brasileira e os atletas, ou entre os clubes e os atletas, falando sobre patrocinadores, mas o atleta tem seus patrocinadores, ele tem as marcas, os produtos e serviços que eles promovem, e aí tem um momento certo para você utilizar, para você promover um produto ou o outro. Então, um atleta indivíduo, não representando algum time, ele não precisa divulgar a marca daquele time. Ele pode divulgar suas marcas próprias. Mas quando ele está representando o time, ele tem que divulgar as marcas do time. E aí é uma questão de marketing de emboscada também, né? A gente tem
algumas empresas que tentam se associar aos atletas, e aí, enfim, os exemplos são milhares que a gente pode ver, até exemplos, assim, de atletas que fazem uma tatuagem. Foi um exemplo da NBA, que o atleta fez uma tatuagem com a marca não sei se a gente pode falar marcas aqui, mas enfim, ele tatuou uma marca na panturrilha e ele entrou para jogar. E isso foi considerado uma ação de marketing de emboscada. Então, assim, as marcas, as empresas são muito, muito criativas, não de uma forma positiva aqui, né? Porque isso é uma violação. Mas existem aí diversos tipos de marketing de emboscada, de lente de contato durante jogos, promovendo a marca de uma empresa. Então, a imagem, né, a figura do atleta muitas vezes é utilizada como uma forma de tentar divulgar ali a marca sem ser um patrocinador oficial. Não, perfeito. Então, agora indo para a última pergunta, até por conta do horário e tudo mais, qual a principal preocupação de uma marca ou das marcas em um evento tão grande em escala global como uma Copa do Mundo? Ainda mais em uma época em que o acesso à informação e tudo mais, imagens, é tão fácil e tão disseminado. Acho que a gente tem aí 2 pontos, né? A gente tem a preocupação das marcas que são patrocinadores do evento, ou da seleção, enfim, são patrocinadores de alguma forma. E a gente tem as marcas que não são patrocinadores e que querem promover, né, querem se associar, lógico, em qualquer evento, qualquer feriado, né, assim, Natal, todas as marcas querem se associar ao Natal, então eles falam, né, fazem propagandas direcionadas a essa época do ano, Dia das Mães, Dia dos Pais, quando você liga a televisão, todas as marcas estão se associando àquela data comemorativa. Então, não poderia ser diferente na Copa do Mundo. Então, as empresas, mesmo as que não são patrocinadoras, querem se associar de alguma forma, querem fazer algum tipo de menção. A preocupação dessas empresas é como fazer isso sem violar direitos. E é uma preocupação muito válida, é uma análise muito caso a caso do que pode, do que não pode. Assim, o que não pode realmente está ali na lei, naquele manual que eu falei da FIFA. Agora, tem algumas coisas que ficam numa área meio cinzenta, que poderia, se não fosse de tal forma, ou se não associasse junto com outros elementos. Então, é uma análise muito de caso a caso, e eu entendo que essa seja a maior preocupação dos não patrocinadores, né? Como poder se associar a um evento de forma lícita. E dos patrocinadores, a maior preocupação, eu diria, seria, primeiro, eles são patrocinadores, eles estão investindo muito para ter essa exclusividade. Então, eles querem, obviamente, né, utilizar da melhor forma possível essa posição de destaque, captar o interesse, né, do telespectador durante esse momento. Então, por mais que às vezes os telespectadores estão tensos no meio de um jogo, no meio de uma partida, eles ainda têm que, no intervalo, promover a marca de alguma forma que chame a atenção, de modo a captar o interesse, né, das pessoas. E também eles têm a preocupação, lógico, de que não haja violação por parte de terceiros. Então, que não haja esse marketing de emboscada, por exemplo, de pessoas que não pagaram a quantia que eles estão pagando se associarem ao evento. Então, eu vejo que são essas as principais preocupações. Entendi, Juliana. Muito obrigada pela sua participação. A gente adorou, aprendemos bastante. Acredito que as pessoas que vão ver também depois vão aprender bastante, até que é um tema super atual. E é um tema que é um pouco recente, né? Ainda mais agora que a gente vai ter a Copa do Mundo, está super em alta. Você gostaria de deixar alguma rede social, ou algum perfil no LinkedIn, alguma coisa específica? Quem tiver qualquer dúvida, porque foi bem rápido aqui, né? Foi um bate-papo, a gente foi uma curto, até peço desculpas que o horário está apertado também por minha parte. Mas quem tiver qualquer dúvida, quiser entrar em contato, tem o meu e-mail, que é o e-mail do escritório. Eu trabalho no Bichara Mota Advogados, então podem entrar lá no site do escritório. O meu e-mail é juliana.avezum, que é meu sobrenome, @bicharemotaadvogados.com.br, mas está lá no site do escritório. E o meu LinkedIn também, que é meu nome. Então, pode tirar qualquer dúvida. Perfeito, muito obrigada. Também falar aqui para o pessoal que nós temos um EP
exclusivo relacionado principalmente com marketing de emboscada, então a gente falou um pouco mais hoje sobre propriedade intelectual, mas tem um específico sobre o marketing de emboscada. São 2 temas que são bem correlatos, mas se quiser se aprofundar mais um pouco e seguir o Lei em Campos, então, muito feliz nessa primeira participação e muito obrigada, Juliana, muito obrigada, Pedro, e também Paulo Vitor, por essa participação hoje. Tchau, tchau, obrigada. Tchauzinho, gente. Bye, bye, gente.